E a parte que Deus requer de cada um de nós é a nossa vida espiritual. Porque quando a vida espiritual vai bem, tudo flui, tudo caminha. E muitos têm estado ali com a sua casa em ruínas, às vezes com seus filhos, com o seu casamento, tendo atitudes, justamente por não ter colocado ainda a sua vida espiritual em ordem. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, neste momento. Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, em mais um dia. Mais um dia, meu Pai, onde nós estamos, meu Pai, diante do Senhor. Senhor, e cada dia é uma nova oportunidade, cada dia, meu Pai, é um momento que nós temos de buscar ao Senhor com toda a nossa força. Senhor, e eu quero pedir nesta tarde, meu Pai, que o Senhor atenta os teus olhos e os teus ouvidos à oração deste lugar. Eu peço, meu Deus, que o Senhor visita cada um. A cada um que ora, a cada um que clama, a cada um que nos acompanha. A cada um que neste momento, meu Pai, tem, meu Pai, se reservado, se separado para buscar ao Senhor. Porque, meu Pai, essa pessoa, ela entende, meu Pai, que sem o Senhor nada ela poderá fazer. Então eu quero pedir nessa casa firme, meu Pai, pais e filhos, que o Senhor visite o nosso povo em todo lugar. Visita cada mãe, meu Deus, mães que têm orado, mães que têm se derramado diante do Senhor por amor aos seus filhos. Pais, meu Pai, homens que têm se levantado, Senhor, em favor da sua casa, ocupando o seu lugar, sendo o sacerdote do lar, sendo o provedor, meu Deus, desta casa. Filhos, meu Deus, que ainda tão pequenos, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, guarda, meu Pai, e os livra de todo mal. Senhor, eu peço uma proteção sobre as nossas crianças. Senhor, as nossas crianças precisam, meu Deus, do Senhor. As nossas crianças precisam ser guardadas pelo Senhor. Então cubra as nossas crianças com teu sangue. Senhor, guarda as nossas crianças onde elas estiverem. Eu sei que neste momento, meu Pai, alguma delas, meu Pai, já estão na escola, outras estão indo, meu Pai, que onde estiver, guarda as nossas crianças e as livra de todo mal. Livra, meu Pai, a tua palavra diz que o mundo já és do maligno, e o diabo, ele tem intensificado com uma força muito grande em nossas crianças, meu Deus, mas eu repreendo, meu Pai, este mal. Que este mal caia por terra. Que este mal que tem tentado roubar as nossas crianças, seduzir as nossas crianças, usar as nossas crianças, que eles caiam por terra, que ele caia por terra no nome de Jesus. E eu peço ao Senhor, meu Pai, blinda as nossas crianças onde elas estiverem. Cubra elas com teu sangue, meu Deus. Porque o teu sangue guarda, o teu sangue protege. Meu Deus, o teu sangue as livra de todo mal. Então eu peço ao Senhor que onde houver crianças, meu Pai, porque de repente, meu Pai, estão longe dos pais, estão nas mãos de pessoas, que onde as nossas crianças estiverem, meu Pai, que as bênçãos do Senhor estejam sobre elas, que o Senhor as guarda. Porque a tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor guarda a entrada e a saída. Então que o Senhor guarda, meu Pai, as nossas crianças ao sair de casa. E que o Senhor as traga em paz e em segurança, meu Pai. Eu peço a cobertura do teu sangue sobre a vida de cada uma delas. Eu peço a bênção do Senhor sobre esta reunião. Senhor, conduza tudo. Vá de encontro a cada coração. Vá de encontro a cada um que ora conosco nesta tarde. Senhor, nós precisamos nos levantar como atalaia da nossa casa. Nós precisamos nos levantar como guardiões, meu Pai. Guardiãs da nossa casa. E que cada pai, cada mãe tenham, meu Pai, isso em mente. Que eles se vistam, meu Pai, com este manto. O manto que guarda, que protege. O manto que está ali, meu Pai, cobrindo, meu Pai, as nossas crianças.
Eu peço que o Senhor dê visão e discernimento a cada um de nós, meu Pai. Nós estamos num momento, nós estamos numa fase, meu Pai, que nós não podemos, meu Pai, cochilar. Nós não podemos vacilar. Nós precisamos estar como sentinelas, meu Pai, cuidando e guardando as nossas crianças, os nossos jovens. Meu Deus, o diabo, ele está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. E muitas vezes ele tem intensificado, meu Pai, naqueles que ainda, meu Pai, são indefesos, que são as nossas crianças. Meu Deus, mas eu oro, meu Pai, com uma força, meu Pai, eu oro com a força da minha vida, Senhor. Guarda as nossas crianças. Senhor, eu peço ao Senhor, meu Pai, cubra as nossas crianças, meu Pai. Livra dos malfeitores, livra dos mentirosos, daqueles que enganam, que induzem as nossas crianças. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que onde houver uma criança, seja ela, meu Pai, em qual condição ela está, que ela seja guardada e protegida pelo Senhor. Eu entrego, meu Pai, a direção desta reunião nas tuas mãos e eu peço ao Senhor, conduza tudo e nos desperta, nos alerta, nos orienta, nos dá discernimento. Senhor, dê sabedoria, meu Pai. Senhor, a tua palavra nos diz, meu Pai, que o teu povo foi destruído porque lhe faltou entendimento. E tem muitas casas, muitos lares, muitas famílias que têm sido destruídas, meu Pai, porque tem lhe faltado o entendimento. Tem faltado, meu Pai, dar ouvido à tua palavra. Tem faltado, meu Pai, o colocar em prática a tua palavra. E eu peço, meu Pai, que o Senhor desde já coloque a luz nas trevas de cada um. E que possamos, meu Pai, ter um entendimento revelado da Tua palavra. E que cada um se posicione, ocupe o seu lugar e conduza a sua casa como precisa ser. Eu agradeço por este momento, por esta oportunidade. E eu entrego tudo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Amém? Sente-se por gentileza, você que está aqui, você que está na transmissão. Quero muito que todos se atentam à palavra. A palavra é a chave para a nossa vitória. Não adianta nós tentarmos nos apegar em uma outra coisa. Não adianta nós tentarmos nos apegar à nossa sabedoria. Não adianta nós nos apegarmos às vezes ao nosso dinheiro. Porque eu tenho dinheiro, eu peço ali para proteger, para cuidar, para guardar. Não. A nossa confiança e a nossa dependência está em Deus. E isso precisa estar dentro de nós, a cada dia e a cada vez mais. E se tem algo que eu já deixo desde o início, nesta reunião de pais e filhos, você que é mãe, você que é pai, cuide das suas crianças. As suas crianças, elas não podem estar soltas de qualquer maneira. Pastora, eu preciso trabalhar. Eu sei, eu entendo. Muitas mães saem cedo, deixam suas crianças, às vezes, ali na mão, de cuidadoras, deixa nas escolas. Mas esteja atento, mãe. Não se distraia, não descuida. Quando puder, esteja com essas crianças aos seus olhos. Fique atento, porque o mundo já é do maligno. E o diabo, ele tem tentado de todas as formas roubar a inocência das nossas crianças, roubar a inocência dos nossos jovens, seduzir as nossas crianças, ainda que pequenininhas. Seduzir as nossas crianças, seduzir os nossos jovens. Nós sabemos que tudo começa na ponta. Tudo começa em nós que somos pais. Se os nossos filhos estão tendo atitudes, se os nossos filhos estão seguindo caminhos que não é normal. Você olha para aquilo e fala, meu filho, ele está tendo condutas, ele está tendo atitude, e isso não é normal. Começa a olhar para dentro de você. Não adianta tentar procurar fora. Mas é a influência. Mas é os amiguinhos. Mas tudo isso coopera. Mas tudo está na ponta. E nós somos a ponta.
Nós somos aqueles que estão acima dos nossos filhos. Por que eu tenho dito isso? Porque eu já vivi situações semelhantes a essa. Dos meus filhos estarem vivendo situações e eu muitas vezes estar ali, né, na minha postura, na minha posição, até mesmo o meu marido, não, mas por que ele está tendo essa atitude? Por que ele está agindo dessa maneira? Ou por que ele está seguindo este caminho? Porque a falha estava aqui, estava em mim, estava no meu esposo. E não adianta nós querermos pegar essa culpa e transferir. Não, nós precisamos ocupar o nosso lugar. Nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito. Nós precisamos ir para dentro de nós e saber o que tem levado aos nossos filhos aquelas atitudes, ter aquele comportamento. Por quê? Porque está saindo de mim. Eu que sou a mãe, então é de mim que meus filhos estão tendo essas atitudes, estão tendo essa influência, essa forma de agir. Lá em Provérbios 4, 23, diz assim: acima de tudo, eu quero que você deixe bem registrado isso na sua mente. Acima de tudo, tudo é tudo. Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Pastora, mas como assim a sua vida está no seu coração? Se você tem um coração ainda com sentimentos, com mágoas, que guarda algo, que ainda não deu a Deus aquilo que Deus está requerendo de você, você pode ter certeza que tem coisas na sua vida, tem área na sua vida que ainda se encontra travado. Por quê? Ainda, eu falava isso ontem, o Espírito Santo insiste neste assunto porque a vida de alguns não estão avançando por falta de um altar interno. Tudo começa aqui. Alguns dias atrás, a palavra que veio para nós foi: coloca em ordem a sua casa. E essa palavra, eu acredito que mexeu com todos nós. Porque quando fala em colocar em ordem a nossa casa, às vezes a gente acha que é na educação dos nossos filhos, às vezes nós achamos que é na organização da própria casa, às vezes é você colocar em ordem áreas no seu casamento. E a parte que Deus requer de cada um de nós é a nossa vida espiritual. Porque quando a vida espiritual vai bem, tudo flui, tudo caminha. E muitos têm estado ali com a sua casa em ruínas, às vezes com seus filhos, com o seu casamento, tendo atitudes justamente por não ter colocado ainda a sua vida espiritual em ordem. Se entregado a Deus. E aqui quando a palavra diz que acima de tudo guarda o seu coração, porque é dele que depende toda a sua vida, tudo vai sair do seu coração. O Senhor quer corações purificados, santos, com intenções e motivações corretas, pois sem essa mudança de coração não é possível avançar mais. Muitos ainda se encontram com a sua vida travada, muitos ainda não têm conseguido viver a glória de Deus, porque ainda tem aquilo que não deveria ter dentro do seu coração. E nós precisamos começar a fazer uma autoanálise na nossa vida. Eu penso comigo assim, que hoje nós estamos num momento da nossa vida que nós não podemos permitir que nada mais nos trave, que nada mais nos impeça de viver a glória de Deus. E a glória de Deus não é somente na sua vida, mas também é na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos, nos ensinamentos com os seus filhos, porque tem muitos pais que ainda, por não querer confrontar com os seus filhos, deixam seus filhos ter as atitudes conforme eles querem. Filho não tem querer, filho tem que obedecer e ponto. Às vezes ainda fica ali, né? Ai, mas o que ele vai pensar, o que ele vai fazer? Ai, eu não sei. Meu filho, às vezes pequenininho, ai, mas ele não quer ir para a igreja, ou ele está fazendo birra, ou ele está sendo rebelde. O que está dentro do seu coração? O que tem te consumido diariamente? Para que isso tenha fluído na vida do seu filho, dos seus filhos. Para que isso tenha travado a sua família.
Então nós precisamos analisar muito. Por quê? Porque se a nossa vida sai de dentro de nós, o que está dentro de nós? A mágoa, a ira, às vezes um espírito de rebelião, de rebeldia, às vezes o espírito de teimosia. Ai, pastor, eu não sou teimosa, eu não sou teimoso. Às vezes você está sendo resistente à palavra de Deus. Às vezes Deus tem falado, Deus tem te corrigido, Deus tem te orientado, Deus tem te conduzido e ainda você tem se sentido ali resistente. E a Bíblia deixa bem claro, se a mudança não acontecer interna, não é possível você avançar. Então, analisa a sua vida. Porque às vezes tem coisas na sua vida travada, não está fluindo, não caminhando justamente por aquilo que está dentro do seu coração. Por quê? Porque Deus quer fazer. Se eu vou lá para Mateus 7:7 diz assim: Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E quem bate, se lhe abrirá. Então aqui a palavra deixa bem claro, aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta abre. Aquele que busca, encontra. Muitos têm tido ali, não tem intensificado naquilo que Deus tem direcionado. O que mais Deus tem pedido para nós? Para nós que nós venhamos ser pessoas de oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos intensificar nas nossas orações. Nós precisamos ocupar o nosso lugar na nossa casa, na nossa família. Ser um guardião ali de oração. Orando sem cessar. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. Orar sem cessar. Continuar intensificando nas nossas orações. Porque ele deixa bem claro, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. E por que muitos têm dito que têm buscado e não têm encontrado? Será que não é justamente pelo coração? Porque ainda há algo no coração que não foi liberado, que não foi entregue, e por isso as suas orações não têm conseguido subir aos céus e descer em forma de resposta? Aí, na sequência, diz assim: Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Então aqui a palavra deixa bem claro que se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina Deus. Quando eu estava lendo esta palavra, me veio à mente o momento qual nós temos vivido. Nós temos vivido um momento muito tenso, onde nós temos visto as nossas crianças, muitas crianças, perdendo a inocência. Crianças envolvidas, adolescentes envolvidos, a pornografia, as situações que assim, que você olha e você fala, meu Deus, realmente o mundo já é do maligno. O mundo está perdido. Né? Onde vai parar? Né? Se nós não nos levantarmos como coluna, como atalaia da nossa casa, levantar em oração, buscar ao Senhor com toda a força da nossa vida, orar pelas nossas crianças, orar pelos nossos adolescentes. Ainda eu vejo algo muito bonito na Valéria, eu até brinco com ela, né, que a Valéria ela é toda cuidadosa ali, toda hora. O Nicolas vai cantar, ela está ali ungindo o Nicolas e abençoando a vida do Nicolas. E isso está certo. É isso mesmo, nós precisamos cobrir os nossos filhos em oração. Nós precisamos estarmos atentos aos nossos filhos, nós não podemos vacilar. Ainda que eu disse no início, o diabo está ao derredor e o que ele quer roubar é a nossa paz, ele quer roubar a nossa família.
Só que aqui a Bíblia diz assim, ó. Assim vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos. Tem muitos pais que não têm entendido o que é dar bons presentes aos seus filhos. Às vezes eles acham que o bom presente dar aos seus filhos é simplesmente dar algo bom, né? Dar algo bom, presentear, né? Ainda aqui também fala, né? Tem versão que fala, se o seu filho pedir um pão, você não vai dar uma cobra, você não vai dar uma pedra. Mas assim, o dar bom aos seus filhos é você se posicionar, ocupar o seu lugar de coluna ali e ter um coração puro, sincero e íntegro diante de Deus. Você fugir da aparência do mal, porque muitos filhos hoje têm pagado um alto preço por atitudes e escolhas erradas que os seus próprios pais fizeram. E hoje, para arrancar aquilo, muitas vezes, que está naquela criança, que está naquele adolescente, tem sido um desafio contínuo. Então, quando a Bíblia fala, vocês que são maus, sabei dar bons presentes aos vossos filhos, será que você tem presenteado os seus filhos com as bênçãos do Senhor? Porque isso vem das suas atitudes, isso vem da sua vida diária, de uma vida com Deus. Porque se você for uma pessoa que ainda está na mentira, se você ainda está, muitas vezes, no pecado, se você ainda está se alimentando daquilo que é ruim, isso é o presente que você vai dar para os seus filhos. Isso é o que os seus filhos vão receber. E ainda tem muitos pais que não entenderam ainda a posição que ele precisa ocupar. Ele precisa muitas vezes pagar o preço da dor, pagar o preço do sofrimento, pagar o preço do desespero de ver, de repente, crianças tendo atitudes que você olha e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Então, nós precisamos nos atentar muito a isso. Vou voltar a ler esse versículo 11. Assim, se vós sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Você dá a Deus aquilo que Ele requer de você e as bênçãos jorram sobre a sua casa e sobre a sua família, sobre a vida dos seus filhos. Eu falo porque, infelizmente, eu já vivi isso. Consequência. E hoje eu lido com isso até hoje. Com os meus filhos. Porque, infelizmente, o pai dos meus filhos, ele foi uma pessoa que teve atitudes muito erradas. Ele teve envolvimento com pornografia. Ele teve envolvimento com coisas ali que acarretou sobre a vida dos meus filhos, que hoje eu preciso estar como uma atalaia na vida dos meus filhos. Atento, por quê? Porque eu sei que um portal um dia foi aberto. Um portal foi aberto. E se não tiver uma mãe, como uma atalaia, em oração, em atenção, cobrindo esses filhos em oração, aquele portal que um dia foi aberto, pode atuar na vida desses filhos hoje e na nossa vida de uma forma geral. Nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque nós que somos maus, nós queremos dar boas coisas aos nossos filhos. E as nossas atitudes falam mais do que qualquer palavra. As nossas atitudes, a nossa postura, o nosso temor, fala mais do que qualquer palavra sobre a vida dos nossos filhos. E nós precisamos cobrir os nossos filhos com atitudes. Atitudes, muitas vezes, têm um poder maior do que oração, porque muitos têm orado. Muitos têm orado, mas ainda têm agido de forma errada. Muitos têm estado em oração, em jejum, mas a conduta continua a mesma. E obras são mais do que palavras. A oração é a arma mais poderosa que existe. É a arma mais poderosa na batalha espiritual. Não adianta você orar, simplesmente se por trás deste altar no oculto não haver uma vida com Deus.
Nós precisamos ter uma vida com Deus. Nós precisamos mostrar para Deus quem nós somos, o altar que nós temos dentro de nós. Nós como mãe, como pai, cada um sabe muito bem o que uma atitude, uma escolha errada pode levar o futuro dos nossos filhos. Por isso que assim nós precisamos nos concentrar e conscientizar. Peraí, um dia eu errei, um dia eu falhei, um dia eu tive atitudes erradas, um dia eu traí, um dia eu pequei, eu roubei, eu fiz atos pecaminosos. E hoje eu estou aí com a minha geração, que são meus filhos, meus netos. E o que eu tenho para transferir para essas crianças? Não, pastora, eu fiz tudo isso, mas já me acertei, uma risca foi feita. Perfeito, é isso que Deus quer, que essa risca venha a ser feita. E como o Senhor mesmo diz, vá e não peques mais. E aí é onde entra a nossa vigilância em oração, pela nossa casa, pela vida dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque Deus está pronto para responder. Deus quer fazer. E Ele está à procura de corações íntegros, coração sincero, coração que depende dEle, coração que ora sem cessar, coração que depende dEle. Aí lá em Lucas 11 diz assim, 11:8, e eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Aqui nós vemos que uma oração contínua nos traz resultado. E é isso que Deus quer de nós, orações contínuas. Orações que sejam feitas tamanho do nosso Deus. Orações que tocam o coração de Deus. Quando nós orarmos, não tem nada que vai nos impedir. Porque nós estamos com um coração puro, com um coração sincero, com um coração inteiro a Ele. Pronto para orar e crendo que Ele vai responder. Aí na sequência diz assim, por isso lhe digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Eu vejo aqui o quanto Deus, o quanto Deus quer fazer. O quanto Deus está nos dando a oportunidade de nós ocuparmos o nosso lugar de oração. De nós estarmos como um canal de bênção sobre a nossa casa. Porque o mundo já é do maligno, Mas em casa tem aquela pessoa que ela é de oração. Que ela se colocou na brecha e que ela crê e que intermédio da oração dela nada vai afetar a sua casa. Por quê? Porque as obras e as orações são compatíveis. Ela tem feito por onde? Ainda eu estava lendo um pouco, a medicina fala que a oração pode ativar um lobo frontal do cérebro que desempenha um papel importante na ativação do sistema imunológico. A oração ela tem um poder tão grande na nossa vida espiritual que afeta até a nossa vida física. Intermédio do quê? Da oração, do orar sem cessar, do orar e acreditar, de você estar orando, intercedendo, buscando pela sua casa, de você não abrir mão, de você não olhar para o momento ou para a situação, porque quantas são as pessoas que têm orado, mas quando ela vê uma dificuldade, quando ela vê um problema, principalmente na vida dos filhos, às vezes ela dá uma balançada. E nós não podemos. Os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos é uma propriedade exclusiva. Primeiramente do Senhor e depois nossa. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade cuidar das nossas crianças. Você tem visto que ultimamente nós temos falado muito isso no altar. Para que você cuide das suas crianças, para que você não deixe as suas crianças soltas, até mesmo dentro da igreja. Ah, pastora, está dentro da igreja. Cuide das suas crianças, esteja com a sua criancinha ali do lado. Proteja a sua criança.
Cubra os seus filhos, que às vezes já estão um pouquinho maior, né, que vão para a escola, às vezes, cubra suas crianças com oração. A oração é a nossa proteção, é a oração que nos guarda, é a oração que guarda a nossa casa. Aí lá em Lucas 18, diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Muitas são as pessoas que têm desistido. Muitas são as pessoas que não têm intensificado nas orações. Às vezes tem orado, nós estamos no propósito dos 52 dias. E às vezes a pessoa entra com uma força total. E principalmente sobre a casa dela, ela começa a orar. Ela começa a buscar. Ela busca por uma restauração na casa. Ela busca por uma restauração na comunhão com os filhos. Ela busca por uma restauração no casamento. Ela busca por uma restauração, de repente, né, para ajustar aquilo que por falta de sabedoria, ela perdeu o controle. Ela perdeu o domínio. Ela busca, mas aí ela não vê essa mudança, né? Nós já estamos aí, hoje faz 32 dias que nós iniciamos os 52 dias. E às vezes desse período todo ela não consegue ver. E aí o Senhor nos dá uma palavra como essa, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Você não pode se cansar de orar pela sua casa. Você não pode se cansar de orar pelos seus filhos, pelo seu casamento. Pastora, mas meus filhos já estão grandes, já estão vivendo a vida deles. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Esse é o nosso dever, é orar por você, é orar pela sua casa, orar pela sua família, orar pelos filhos, orar pela igreja, orar por nós. Orar por todos, é orar sempre, nunca desfalecer. Aí diz assim: e ele disse: uma certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importune com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou-lhe fazer-lhe justiça, para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-as esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Nós sabemos que há um tempo determinado para todas as coisas e Ele vai fazer no tempo certo. Só que para isso eu preciso orar sem cessar. Eu preciso orar e nunca desanimar. Eu não posso deixar de acreditar, de confiar naquilo que Deus pode fazer. São inúmeras as escrituras que falam sobre o poder da oração persistente. Servos importunos, gente que não desiste e não abre mão de viver o que é promessa. Você não pode deixar de orar, mãe, pela sua casa. Às vezes você tem orado, você tem buscado e às vezes você ainda não tem visto essa mudança. Mas aí eu deixo você com esse primeiro versículo que nós lemos aqui em Lucas. O dever de você orar e nunca desfalecer. Você não pode desacreditar. A Bíblia mesmo fala: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Isso significa o quê? Que nada é difícil demais para Deus. Que nada é impossível para Deus. Basta você crer. A Bíblia não fala que se creres verás a glória de Deus? Eu creio tanto nessa glória, eu creio tanto no poder que Deus tem de fazer. Porque todos nós já tivemos as nossas experiências com Deus. Todos nós um dia lá atrás, ou até mesmo recentemente, você orou por algo que aparentemente era impossível. E Deus fez. Agora, o que nós vamos permitir? Que às vezes a emoção, aquilo que nós estamos vivendo no momento, toma o nosso coração e nós venhamos deixar de orar sem cessar, de confiar.
Olha a perseverança desta mulher. E esse aqui é um exemplo para cada um de nós, o nós perseverarmos em cima daquilo que nós queremos. Em cima da nossa casa, em cima da vida dos nossos filhos. É o dever de orar sempre, nós nunca desfalecer, nós nunca abrirmos mão. Nós precisamos ocupar o nosso lugar. Eu lembro que a bispa ela fala muito sobre isso, sobre a condição da dona Dirce, né, da sua mãe. O quanto aquela mulher perseverou em oração. Aquela mulher, ela orava de dia e de noite. Ela não cessava suas orações. Ela via ali muitas vezes o seu casamento, né, em ruínas. E aquela mulher ali orando, buscando, com aqueles filhos pequenos. E ela não deixando de orar. E eu vejo a grandeza que Deus fez, em intermédio daquela mulher que um dia, sozinha, esteve orando, com os calos no joelho. Aquela mulher, ela orou sem cessar. E hoje, eu imagino a dona Dirce, que eu creio que em nome de Jesus, um dia, eu vou conseguir ver tudo isso também. Hoje ela olha para os filhos dela. Aquelas orações que ela fez lá atrás, essas orações todas sendo respondidas, ela vendo seus filhos na presença de Deus, vendo seus filhos buscando ao Senhor, e automaticamente todos os netos ali, né, ocupando uma posição, buscando ao Senhor. Você imagina a condição daquela mulher? Será que um dia, a dona Dirce lá atrás, quando ela estava orando pelos seus filhos, ela imaginava que a família dela iria tomar uma proporção tão grande no reino assim? Será que ela orava para a bispa ser a bispa, o bispo Maurílio ser o bispo Maurílio? Será que ela orava exatamente dessa maneira? Ou ela orava simplesmente para esses filhos ter o temor do Senhor, amar o Senhor? E hoje ver esses filhos sendo um instrumento nas mãos de Deus. Quantas lágrimas essa mulher derramou lá atrás. Quantas noites sem dormir. Quanta dor, porque às vezes ela orava pelos filhos. E por um outro lado, a vida dela, o casamento, não estava como ela gostaria. Mas nem por isso aquela mulher deixou de orar. Você vê o poder de uma oração. O que uma oração faz. O que uma oração causa numa casa, numa família. Ela transforma destinos. Olha o que Deus fez na vida da dona Dirce, intermédio de uma oração que ela fez há muitos anos atrás. Hoje ela tem aí os filhos, levando vida, salvando vidas, mudando vidas. Mas será que... Eu falo que o galardão da dona Dirce é grande demais, pelo que ela fez lá atrás. E hoje ela colhe, porque depois, intermédio disso, os filhos estão aí, o casamento foi restaurado, então nenhuma das orações dela ficou esquecida por Deus. E isso nos traz esperança, que as nossas orações, elas não estão esquecidas por Deus. Às vezes você está orando, só que aqui a Bíblia nos orienta a orar sem cessar. Aqui a palavra nos orienta a você orar e nunca desanimar. Tem muitas pessoas que oram por um tempo e por não alcançar desanima, desiste, para. Mas o nosso dever é orar sempre e nunca desanimar. Porque somente aqueles que perseveram até o fim vão conseguir ver essa glória. Vão viver essa glória na sua casa, na sua família, na sua geração. E assim você vê que é o que a dona Dirce tem vivido. A geração dela está aí para contar, para mostrar o que o poder de uma oração é capaz de fazer. Aí, vamos novamente aqui para a nossa leitura. Aí lá em Isaías 62:6 diz assim: coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso. Aqui a Bíblia nos deixa bem claro. Não é tempo de descansar. Não é tempo de se distrair. Não é tempo de olhar para os lados. Não é tempo de você olhar para dentro de você e ficar ali corroendo os seus sentimentos.
deixando-se levar por aquilo que você está sentindo. A sua casa precisa de você. A sua família precisa de você. Você precisa se posicionar, ocupar o seu lugar e fazer aquilo que você tem sido orientado a fazer. Tem muitos pais distraídos. Tem muitos maridos distraídos, muitas esposas distraídas. E aqui nós estamos sendo orientados que nós não podemos nos descansar. É a oração sem cessar, é orar sem parar, é orar sem desanimar. Não é orar um pouco e se as coisas não acontecerem, eu já vou dar uma pausa, porque ainda tem muitos que usam uma palavra assim, né? Ah, mas se for da vontade de Deus, vai acontecer. A Bíblia diz que tudo que você pedir, é tudo que você pedir. Então, aqueles que não recebem é porque não têm pedido. Não tem buscado, não tem batido. Nós precisamos insistir em perseverar. Não foi dessa maneira que a viúva conquistou, alcançou? Ela insistiu, ela perseverou, ela buscou, ela não deu descanso àquele homem. De repente, por muitas vezes, aquela mulher buscando ali, né, batendo ali naquela porta do juiz, ele desprezava, ele dava a ela palavras de desânimos, palavras que poderia, de repente, fazer com que ela viesse a desistir. Mas ela não parou, ela não desistiu. Muitas vezes na nossa vida também é dessa forma. Às vezes vem situações, às vezes você está orando pela sua casa e ao invés de você ver mudanças, parece que as coisas estão piorando. Às vezes você está orando pelos seus filhos e os seus filhos estão ali, parece que mais rebeldes, mais resistentes. Às vezes você está buscando por algo e ao invés de você ver a mudança, a sensação que você tem, que parece que está mais distante. Mas é o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E você não se entregar ao repouso. Você não pode descansar. Você não pode se distrair. Você precisa se posicionar e confiar que a sua oração tem poder de mudança. Que a sua oração pode tocar coração. Aí diz assim no 7. E não lhe conceda descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Não dê descanso. Você não vai deixar de orar. Você não vai deixar de buscar. Você vai continuar orando. Continuamente ali orando sem cessar. Ainda aqui em 1 Tessalonicenses, no 5,17, fala justamente isso. Orem continuamente. Nós precisamos orar continuamente. Nós precisamos orar sem cessar. Você vê que a palavra, ela vem de uma forma justamente para nós não distrairmos, para nós não vacilar. É o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É você não se repousar, é você orar continuamente, quer dizer, não adianta, nós não temos uma outra coisa a fazer, a não ser orar, continuar orando, continuar vigilante às nossas crianças, aos nossos filhos, você que é mãe, você que é pai, como tem sido a sua atenção com os seus filhos? O que seus filhos têm assistido, o que os seus filhos têm visto, onde seus filhos têm frequentado, quais são as companhias que os seus filhos têm tido. É o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É você orar continuamente, mas é você estar vigilante continuamente. Você já pediu para o seu filho o celular dele, para você dar uma olhadinha no histórico dos seus filhos? Tem aquele aplicativo lá que, eu nem sei se eu posso falar, aquele aplicativo que aparece de tudo, né? Um tal de, né? Um tique e um toque lá, né? Muito cuidado. São coisas, gente, são coisas que aparentemente não é tão inocente, é tão inocivo, mas se você pega no profundo, você vê que o diabo ele tem usado das redes sociais para levar famílias à destruição. Ele tem levado, e assim, é do menor ao maior, tá? Não é só crianças, adolescentes, não.
né? Do menor ao maior, são portais que são abertos, né? E tem destruído, causado destruição às famílias. Então, você que é mãe, você que é pai, às vezes você tem orado continuamente, mas você tem vigiado? Porque a Bíblia nos orienta dessa maneira: olhai, vigiai e depois orai. Então, assim, não é simplesmente só orar. A oração é poderosa, mas você tem olhado, vigiado? Porque nós precisamos estar de vigilância na nossa casa, na vida dos nossos filhos, nos nossos adolescentes principalmente. Aí no Daniel 6:10, diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa. Deixa eu parar aqui só um pouquinho. O decreto é uma lei. O decreto é uma situação que às vezes você está vendo, algo que você está vivendo. De repente é uma traição que você descobriu agora, é uma separação, de repente é uma revelação, porque nós estamos num momento, né, de tudo ser revelado, de você não deixar nada no oculto, de você expor aquilo que ainda te aprisiona. Às vezes você está num momento como esse, né, que um decreto foi publicado, algo foi revelado, veio à tona, foi contado a você, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai jogar tudo para o alto? Você vai se entregar? Você vai desistir? Você vai parar? Você vai desanimar? Ai, quer saber? Eu vou parar de buscar nos 52 dias, porque eu estou buscando e agora me veio essa bomba, né? Então, a sensação de muitos que estão ali perdendo diante, de repente, de uma situação, de um decreto. Mas você vê o que é uma pessoa quando ela está focada em Deus, quando ela está buscando a Deus, quando ela tem uma vida de oração, quando ela não mede esforços, quando ela tira os olhos dos problemas e ela crê num Deus grande, num Deus que pode fazer todas as coisas. Ela crê num Deus do impossível, num Deus que muda a sentença, num Deus que reverte situações. Ela crê num Deus que restaura, ela crê num Deus que guarda os seus. Porque aqui, ó, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava. Fazendo o quê? Agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Aqui nós vemos uma atitude assim incrível. Ele recebeu um decreto, ele recebeu uma notícia, ele viveu um momento ali, uma situação difícil, e ao invés dele se entregar, dele ceder àquela situação, dele se calar diante daquela situação, ele foi fazer aquilo que precisava ser feito. Ele foi para a oração, ele foi levar a sua vida normalmente, ele não deixou ser dominado por aquele problema. Ele não deixou ser dominado por aquela situação, mas ele foi fazer aquilo que ele fazia todos os dias, que era orar, que era buscar a Deus. Ainda muito bonito, como diz aqui, né? Ó, ele foi e agradecendo ao seu Deus, como acostumava fazer. Então ele não deixou se abalar por aquela notícia. Ele não deixou se abalar por aquele momento, por aquele diagnóstico, por aquela sentença médica, por aquilo que estão falando, de repente, da saúde do seu filho, por aquilo que às vezes estão diagnosticando a sua criança. Eu me lembro que quando João nasceu, ele nasceu com um canal lacrimal entupido. E aí, né, eu já estava quase mãe de primeira viagem, porque eles têm 11 anos de diferença. E quando aconteceu aquilo, eu via que o olhinho dele vivia sempre com remela, com secreção. E eu, sem entender, falei, bom, vou ver o que é. Levei no pediatra, o pediatra falou para mim, mãe, ele nasceu com o canal lacrimal entupido e provavelmente nós vamos ter que furar.
Vamos fazer um furinho para que isso melhore. Quando o médico falou aquilo para mim, eu falei, não. Falei, não aceito isso para a vida do meu filho. E aí o que eu fiz? Eu fui ungir, fui orar. Eu fui ungir, fui orar. Falei, não, eu não aceito essa sentença. É assim, eu já tive muitas sentenças, muitos diagnósticos, e todos eles eu combati no quê? Na oração, não cedendo aquele diagnóstico. Mas agora me veio à memória isso. Então, assim, muitos, às vezes, recebem um diagnóstico, recebem uma notícia, ou tem uma decepção, uma frustração, até mesmo com as suas crianças, com os seus jovens, com os seus adolescentes, com o seu marido, né? Porque às vezes o marido vem e traz aí uma bomba revelando algo. A mãe também às vezes precisa revelar algo e ao invés, né, de você que recebe ali, agradecer a Deus e falar, Senhor, obrigado, mas eu sei que eu vou mudar esta situação, eu vou reverter toda esta situação em oração. Às vezes você cede aquele momento, você cede aquela notícia, você desanima, você já permite que o seu coração, acima de tudo, guarda o seu coração. Às vezes você já permite que no seu coração entre sentimentos de dúvida, ao invés de você fazer como Daniel, vai para o seu quarto, vai orar. Estava orando uma vez só? Aumenta suas orações. Estava indo uma vez só na igreja? Aumenta suas quantidades de vezes, que nem hoje, Casa Firme, temos oração e culto o dia todo. Aumenta suas vindas à igreja, as suas presenças no culto, ao invés de se entregar, ao invés de se prostrar diante dessa situação. E se Daniel tivesse se entregado neste momento? É verdade, né? Um decreto, é uma lei. Eu não vou mais poder orar da forma que eu orava antes. E o Senhor entende, né, Deus? O Senhor sabe que eu não posso desobedecer a uma ordem. Tem muitos que estão se pondo nessa condição. Ao invés de se levantar, ocupar o seu lugar, como mãe, como esposa, como pai, como marido ali, não, tem cedido, tem se entregado. E Deus, ele está à procura de pessoas como Daniel, que quando vem um decreto tentando parar, quando vem uma situação, uma sentença, um diagnóstico, se levanta com maior força, com uma força maior ainda. E levanta jejuns, e começa a orar com uma força maior, porque é isso que Deus quer. Daniel orava 3 vezes ao dia, e sua vida foi muito bem sucedida. Faça hoje um plano de oração e mantenha-se firmemente. Faça um plano de oração pela sua casa. Faça uma corrente de oração pela sua família. Faça uma corrente de oração com seus filhos. Eu já fiz muitas vezes correntes de oração com o João. Eu lembro que uma vez o João, ele estava com problema na saúde também. Um menino super ativo, super saudável, e de repente eu fiz alguns exames básicos, né, de rotina, e constou algumas alterações ali. E aí eu comecei a avaliar, analisar a vida do João. Eu falei, gente, o João é uma criança ativa, é um menino que está aí em todo lugar o tempo todo, tem uma alimentação saudável, não tem motivo dele estar dessa maneira. Isso só pode ser espiritual. E o que eu fiz? Eu fiz uma corrente com o João de 30 dias de oração. Foram 30 dias orando, impondo as mãos sobre ele e quebrando aquele diagnóstico. Eu poderia muito ter me entregado aquilo, falado, olha, quer saber, João, você vai ter que mudar totalmente a sua alimentação, porque agora você tem que estar restrito a isso, restrito àquilo. Não. Não é assim que funciona. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos ocupar o nosso lugar, como mãe, como guardiã da nossa casa, como responsável pela nossa família. Você é responsável pela sua família. Ai, pastora, mas eu quem? Você que é mãe. Você precisa ocupar o seu lugar. Você precisa se levantar na sua casa e orar pela sua casa, orar pela sua família, se colocar na brecha, independente do momento, da circunstância. Alguém tem que se levantar e, se for preciso, fazer correntes de oração e com imposição de mãos sobre a vida dos seus filhos, fazer correntes de oração com você mesmo, orações e jejuns sobre a sua vida.
Mas você não pode se deixar levar ou se abater. Você precisa se levantar, ocupar o seu lugar. Sabe por quê? Porque a responsabilidade da nossa casa, não adianta eu jogar para o meu marido, ou para minha esposa, ou para os meus filhos. Não. Você que está me ouvindo, você que está aqui comigo, a responsabilidade da sua casa é sua. Pastora, mas e o meu marido? Eu estou falando com aquele que está ouvindo. A Bíblia fala, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então a responsabilidade é sua, de se levantar, de orar, de parar de olhar para aquilo que os seus olhos estão te mostrando e agir na oração. Independente do decreto, do momento, da situação. Deus quer o quê? Que alguém se levante, faça como essa viúva. Ore sem desanimar o tempo todo. Porque Deus, Ele é fiel. Mas Ele precisa que alguém ocupe o seu lugar, se posicione e esteja em oração. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Com o seu propósito, a mão no seu coração. Eu gostaria que neste momento, com os teus olhos fechados, você fizesse uma autoanálise da sua vida. Coloca em ordem a sua casa. Nós temos falado muito sobre isso. Nós temos falado muito sobre a ordem que precisa ser colocada. E depois nós vem com essa palavra, acima de tudo, guarda o seu coração. E nós precisamos ocupar o nosso lugar, nós não podemos ceder, nós não podemos nos entregar. Quando a palavra fala que o meu povo foi destruído porque lhe faltou entendimento, isso é muito sério. Isso é muito sério. Às vezes a nossa casa se encontra em ruínas. Às vezes a nossa casa se encontra destruída, justamente porque tem nos faltado entendimento. Entendimento em orar mais. Entendimento em não aceitar esse decreto, esse diagnóstico. Eu vejo que nesses últimos tempos, o que mais tem surgido são diagnósticos de autismo. E parece que tem muitos pais que têm tomado posse dessa sentença. E você não pode aceitar. Você vê que qualquer coisa, às vezes a criança é um pouco mais acelerada, a criança é um pouco mais arteira, né? Não sei. E aí a medicina já olha para aquela criança como se ela tivesse alguma alteração. E muitos têm aceitado. Você não pode aceitar tudo que você ouve. Você não pode tomar posse na sua vida de tudo que você tem ouvido. Você precisa crer no poder da sua oração. Você precisa orar sem cessar, sem parar e sem desanimar. É o que nós lemos aqui, o dever de orar sempre. E nunca desanimar. De repente você ora por um tempo e às vezes você não vê aquilo que você gostaria de ver. Mas é o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É assim que funciona. É assim que funciona o dever de orar sempre. É você não ceder às emoções. É você não ceder a diagnósticos. É você não ceder às situações. Mas é você confiar em Deus. É você ocupar o seu lugar como mães, em nome de Jesus. Eu falo para você na mesma condição porque eu sou mãe. Mãe, não se distraia com seus filhos. Não deixe de ocupar o seu lugar com seus filhos. Primeiramente a Deus, mas depois vem os seus filhos, a sua família. A sua família é prioridade para Deus. E muitos têm deixado se levar, se distraindo. E depois tem sido tarde demais.
para proteger, porque às vezes as coisas já aconteceu. Mãe, ocupe o seu lugar como a protetora dos seus filhos. Meu Deus, por que nós temos falado tanto sobre isso? Porque nós temos vivido um momento de muitas situações. E se nós não se levantar contra a nossa casa, contra a nossa família, o que vai ser dos nossos filhos? O que vai ser da sua casa, da sua família? Esposa, para de deixar se levar pelos seus sentimentos. Os seus sentimentos têm roubado a sua família. O seu emocional tem destruído a sua casa. E os que mais têm sido afetados têm sido os seus filhos. Porque às vezes você tem colocado o seu foco em lugar errado. Às vezes o teu foco está em lugar errado, não. Foca naquilo que precisa ser focado. Foca na tua vida espiritual. No seu altar interno. Foca na vida dos seus filhos. Foca nas suas famílias. Foca naquilo que é mais precioso para Deus. Deus preza pela família. A família foi a primeira instituição criada pelo Senhor e Ele preza, Ele valoriza. Uma família forte, uma família unida, uma família nos caminhos do Senhor. Derruba todas as artimanhas do diabo. E você, como mãe, como esposa, você precisa ocupar o seu lugar. E isso serve também para os pais. Infelizmente, hoje o mundo tem tido muitos homens emocionais fracos. Homens que não ocupam o seu lugar. Homens que você olha para ele e você não admira esse homem em nada. Porque é um homem fraco, mole. Os filhos estão aí fazendo dele o que bem quer. Até mesmo a esposa, às vezes, por falta de ser sábia, tem agido de maneiras porque tem um homem fraco do lado. E enquanto isso, a sua casa, a sua família está sendo devastada. Não, isso não pode acontecer. Cada um precisa se posicionar. As nossas crianças têm sido um alvo fácil do diabo, justamente por falta de uma estrutura familiar. Quando eu olho para as fotos dessas crianças que estão aqui no altar, o meu coração dói. Sabe por quê? Porque tem muitos pais que têm brincado com a vida dos seus filhos. Tem muitos pais que não têm valorizado algo mais precioso que Deus tem confiado nas mãos e tem tratado com desdeixo. Tem deixado os filhos de qualquer maneira. Tem deixado os filhos de ter as atitudes, fazer o que quer, não. Filho tem disciplina. Filhos precisam ter regras, ter limite. E quem coloca limites nos nossos filhos somos nós. Quem impõe as regras sobre a vida dos nossos filhos somos nós. O que você tem feito com seus filhos? Você tem orado? Continue orando, mãe. Continue orando, pai. Filhos, aqueles que já têm um entendimento, você que é jovem, chega de ter atitudes erradas. Chega de fazer as suas próprias vontades. Você também precisa se posicionar. Porque tem muitos filhos também que não têm dado ouvido à voz do Senhor e já têm um entendimento. Tem jovens, tem adolescentes que já sabem muito bem o que é certo, o que é errado. Sabe por quê? Porque se você está aqui no culto, você tem ouvido falar. E se você tem estado na escolinha, as nossas escolinhas instruem você muito bem. O caminho a seguir, o trabalho dos jovens,
Os jovens diamante também te orientam muito bem. Então você também já sabe muito bem as escolhas certas a serem feitas. Então eu quero pedir, Senhor, nesta tarde. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, meu Pai. Ajude a cada um a ocupar o seu lugar. Senhor, ajude a cada mãe, a cada pai, a cada filho. Senhor, a entender o poder da oração. Mas se não houver ação, meu Pai, não tem como essas orações serem respondidas, meu Pai, pelo Senhor. Eu vejo que nós estamos num momento, meu Pai, onde nós precisamos ocupar o nosso lugar, meu Pai. Nós como mães, como pais, nós precisamos ocupar o nosso lugar e dar a Deus aquilo que Ele está requerendo. Chega de fazer vistas grossas aos erros. Chega de fazer vistas grossas aos sentimentos, às atitudes. Chega de fazer vistas grossas aos erros dos nossos filhos. Quantos são os pais que não têm coragem, muitas vezes, de corrigir os seus filhos, com medo dos seus filhos terem atitudes que vão desagradar os seus pais? Ocupe o seu lugar, Pai. Ocupe o seu lugar, porque de qualquer maneira, se você não corrigir os seus filhos, um dia isso vai voltar para você mesmo. Essa falta de correção, essa falta de posição, vai voltar para você. Porque um dia, quando a conta chegar na vida dos seus filhos, você vai estar ali. Porque um dia a conta chegou na vida dos meus, principalmente do meu mais velho. Quando a conta chegou, por escolhas erradas que os próprios pais tinham feito, eu paguei o preço. Eu sofri. Então você que é pai, você que é mãe, não é tarde demais para você ocupar o seu lugar e fazer aquilo que precisa ser feito. Corrigir aquilo que precisa ser corrigido. E continuar orando, buscando a Deus da forma que você precisa buscar. Então fala com Deus neste momento. Eu vou dar esse período para você falar com Ele, de você orar, de você apresentar a sua casa. Fala com Deus neste momento, é o teu momento e dele. Fala: Senhor, coloca a luz nas minhas trevas. Me ajuda a ser uma pessoa continuista. Senhor, me ajuda a orar sem cessar, sem parar, sem desanimar, sem me distrair. Mas vale a tua presença aqui dentro de mim. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti, Deus. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro. Sim, Senhor. Senhor, não importa, meu Pai, o que teremos que pagar, preço que teremos que pagar, ou o que teremos que enfrentar, meu Deus,
Mas o que importa, meu Pai, é agradar ao Senhor do que a homens. O que importa, Senhor, é fazer a Tua vontade, meu Pai. É cumprir com a Tua palavra. Senhor, porque sabemos, meu Pai, que tudo coopera para o bem. E quando temos atitudes, quando fazemos as escolhas certas, quando, meu Pai, perseveramos em oração, meu Pai, em correção, em atitudes, nós vivemos a glória do Senhor. Então eu quero te pedir nesta tarde, meu Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Senhor, a cada propósito da restauração, que nenhum deles fiquem sem ser ouvidos e respondidos pelo Senhor. Que haja restauração, meu Pai, na vida espiritual. Que haja restauração na casa, na família. Senhor, que haja uma restauração completa, Senhor, na vida dessas pessoas. Senhor, eu consagro a vida de cada uma dessas crianças, meu Pai, que estão aqui. Como eu disse, meu Pai, quando nós olhamos para a carinha de cada um deles, Senhor, às vezes nós não temos noção, meu Pai, do risco que as nossas crianças correm. Mas eu peço que o Senhor guarde as nossas crianças, que o Senhor proteja as nossas crianças e que o Senhor as livra de todo mal. Porque eu sei, meu Pai, que o Senhor é poderoso para guardar e as livrar de todo mal. Senhor, então mais uma vez eu abençoo a vida de cada um que está comigo. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão na transmissão. Que o Senhor os sustenta e os fortaleça, meu Pai. E que cada um, meu Pai, se desperta. Que não é parando de orar, é consertando aquilo que precisa ser consertado, é ajustar aquilo que precisa ser ajustado, colocando em ordem e é orar sem cessar, meu Pai, continuamente. O dever de orar e nunca desfalecer. Eu abençoo a vida de cada um que aqui está, os que estão na transmissão, e eu entrego tudo nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.